boa tarde a todos e a todas. Tivemos uma breve interrupção da reunião pública em razão de um pequeno problema no sistema de som. Já foi restaurado, sendo assim, estamos retomando a terceira reunião pública ordinária e devolvo a palavra ao doutor Baggio. O senhor tem 10 minutos. Diretor. Não, mas devido à interrupção, eu vou... Ele vai, certamente, só vai fazer uso dos 5, mas tem 10. Não. Tá ligado. Eu vou aproveitar e dizer que tentaram calar a agência, mas jamais calarão a agência. Então, retomando aqui, eu tinha mencionado para os senhores, para as senhoras e para os senhores, sobre essas 3 linhas, objeto desse plano de... Eu vou tentar ser mais rápido, mas só para recuperar um pouco a história, que foram objeto desse plano de resultados. Elas, objetivamente, atingiram a meta, né? A Eletrobras realizou todas as ações, mas, infelizmente, a meta, o resultado numérico, com a redução dos desligamentos, aconteceu no ano seguinte ao ano da medição, que foi o ano, por exemplo, de 2021. Isso aconteceu com a linha Serra da Mesa Gurupi, uma linha afetada, como eu disse, pela curicaca, aquele passarinho, afetada também pelas queimadas, e foi objeto, então, de um pedido de atenuante de nossa parte, em que, na medida em que foi cessada a infração quanto a essa não conformidade, antes do prazo de resposta ao termo de notificação, a norma da agência, o artigo 24 da 846, prevê uma atenuante de 50%. Então, esse foi o nosso pedido original. E esse mesmo pedido vale e se aplica à subestação Ibiúna, que teve também exatamente a mesma situação. Ela atingiu a meta no ano seguinte, no ano subsequente ao da verificação, que foi no ano de 2021, e também foi objeto desse mesmo pedido de redução de 50% a título de atenuante. A única diferença foi a subestação, a linha Barreto-Poços de Caldas, que, apesar de todas as medidas implementadas no plano de resultados, ela não atingiu o nível de desligamentos, de modo que a gente entende que esse contexto todo mereceria uma análise sobre a dosimetria da pena. Especificamente para esse último caso, que não atingiu a totalidade dos desligamentos, nós tivemos a participação, inclusive, da ABRAT, que vai se manifestar aqui, no sentido de questionar o critério de cálculo dos desligamentos. Porque, como eu disse, um único evento, por exemplo, uma queimada, ela resulta em vários desligamentos em um mesmo dia, ou, eventualmente, até no mesmo minuto, ou com separação de minutos ou horas. E aí a gente pede, então, um cálculo diferenciado em relação a esse aspecto. E aí eu trago para os senhores o único ponto do voto do diretor Chile, um voto muito extenso, muito bem elaborado, mas com um único ponto que nós temos uma sensível discordância, respeitosamente, como não poderia deixar de ser. É que, ao analisar esse caso na área técnica, no caso concreto, a superintendência ela emitiu uma penalidade que foi reduzida em face justamente dessas circunstâncias todas que eu já descrevi aqui às senhoras e os senhores. Ou seja, havia, num primeiro momento, havia a incidência, na nossa opinião, do artigo 24 da 846, que resultaria ou que permitia um desconto de 50%. Além disso, nós conseguimos demonstrar, a partir de uma consulta ao próprio operador, na verdade, a agência fez a consulta ao operador, que não houve dano ao sistema por conta dos desligamentos, né? E, nesse contexto, então, a área técnica, fazendo o exercício que sempre foi comum à fiscalização da agência, a área técnica aplicou aquele redutor que a gente costuma dizer um redutor com um viés discricionário, um viés
em que o fiscal, a autoridade, o administrador que está examinando o caso concreto se convence que há elementos para redução da penalidade. E essa foi o contexto da reconsideração na área técnica. Imediatamente subiu para a diretoria e, nesse meio tempo, aconteceu um evento que, infelizmente, não tem uma relação direta com a transmissão, mas que foi uma decisão de diretoria tomada no ano passado, em que houve a decisão da diretoria da agência de afastar a aplicação do redutor discricionário, daquele redutor em que o administrador avalia as circunstâncias, as atenuantes e, eventualmente, reduz a penalidade. No nosso caso, foi definido 25% para as duas não conformidades, né? Para as dois conjuntos de subestações, de uma subestação e uma linha, e, infelizmente, ao receber o processo e ser analisado aqui na diretoria, e aí que eu chamo a atenção das senhoras e dos senhores, houve o afastamento desse redutor, não porque houve um reconhecimento de uma piora da conduta do agente. Nada disso foi discutido, não houve uma tentativa de aumentar a punição à Eletrobras. Não se queria aumentar a punição. Se a gente perceber, e agradeço a leitura, o voto disponibilizado pelo diretor, é bastante perceptível que houve a redução dos descontos, porque havia já um precedente, no caso da Enel São Paulo, e outros 2 precedentes na diretoria da agência. O que nós ponderamos aqui e trazemos à reflexão dos senhores, das senhoras e dos senhores, é que não houve a tentativa, não houve uma revisão da conduta da concessionária. Ela não se contesta, eu acredito que não se contesta a conclusão que a área técnica chegou para reduzir a penalidade. O que se contesta, o que se promoveu, o que foi feito no voto do diretor Tille bom, nós já decidimos retirada desse redutor, portanto, vou retirar ele e propor, então, uma nova pena. E é nesse aspecto que a gente pondera justamente a dosimetria da pena, que é a possibilidade do administrador, analisando o conjunto da obra, analisando todos os elementos e, eventualmente, analisando até a gravidade. E eu sei que a diretoria também tem uma posição bastante firme em relação à gravidade por descumprimento de planos de resultados, no sentido de exigir uma gravidade de 100%. Mas o que a gente traz aqui, a reflexão, é que Furnas fez tudo que era esperado, tudo que foi exigido, Eletrobras fez tudo que foi pactuado com a agência no plano de resultados. Infelizmente, os resultados apareceram no ano seguinte, mas é inegável que houve uma melhora. E a área técnica diz isso, e o senhor, inclusive, transcreve no voto. Houve uma melhora, sim, na prestação do serviço. Diante desse cenário é que a gente pede que seja considerado, de alguma forma, alguma medida compensatória de um redutor, aí, nesse caso, sim, nas condições que são possíveis, eventualmente na gravidade, eventualmente em algum outro parâmetro, para que a gente consiga chegar a uma punição que não seja, uma decisão que não seja meramente punitiva por eventos decorrentes de outros casos que, infelizmente, não têm nenhuma relação conosco. Então, era basicamente isso. Eu já fiz essas considerações ainda na discussão. O nosso pedido final é justamente considerar uma atenuante de 50%, eventualmente, se não entenderem possível, aplicar ou manter a aplicação do redutor para as instalações de N1 e N3 e, eventualmente, o redutor de 25% para N2. E agradeço e não extrapolei meu tempo. Muito obrigado. A segunda sustentação oral será apresentada pelo senhor Geraldo Luiz Pontello, representante da Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT. O senhor dispõe de até 10 minutos. Ok. Eu tenho uma apresentação. Tá ali. Eu vou ter que aprender a mexer aqui com esse mousezinho. Vamos lá.
Boa tarde, senhoras diretores, senhores diretores, o procurador Eduardo, o secretário Daniel. A gente, lá na ABRAT, tem trabalhado bastante sobre esse tema que está sendo discutido, que é denominado regulação responsiva, né, e os planos de resultado. E, inclusive, recentemente, a gente teve aqui na ANEEL para discutir uma carta que a gente enviou para a SFT, propondo aprimoramentos dos critérios e metodologia na pactuação dos planos de resultado, visando o estímulo à melhoria contínua do serviço. Que hoje a medição, né, a média de 2020 a 2024 é altíssimo, 99,04%. E o principal fundamento para a nossa proposta foi a Resolução Normativa 846/2019, que estabelece novas práticas de fiscalização baseadas nos conceitos de regulação responsiva. E ali a ANEEL poderá firmar planos de resultados com os agentes setoriais para melhoria de desempenho. E o plano deverá conter objeto, prazos, ações previstas, reversão da situação identificada. E, indo direto para a proposta de aprimoramento, a gente teve uma reunião muito produtiva aqui com a equipe do Silvan, estava lá, por sinal, está aqui, né, o Thompson, toda a equipe. E a gente, então, trouxe que, na formatação dos critérios de pactuação, é interessante que se considere parâmetros estabelecidos nos editais e procedimentos de rede. Como exemplo, eu trouxe aqui o limite máximo de desligamentos com base na extensão da linha, que é o submodo 2.7 do procedimento de rede. A região, clima, localidade, tamanho e complexidade dos ativos, fundamental que seja levado em conta nessa formatação. Acabamos de ver aqui o Bajo mostrando a questão de queimada. Então, a região tem muita queimada, o clima favorece isso, ou seja, como é que a gente pode formatar critérios levando em consideração isso? O tempo necessário para a reversão da situação identificada. Então, o que é que se pretende? O que é que se pretende reverter? Os planos eles são trabalhados geralmente dentro de um ano e existe, no âmbito da atuação discricionária da agência, a possibilidade de ser de mais de um ano. Então, a gente também trouxe essa proposta. E não computar causas alheias à gestão das transmissoras, como sabotagem, terrorismo, catástrofes consideradas calamidades públicas e aquelas devidas a caso fortuito ou força maior. E ainda, no caso dos critérios de acompanhamento, a gente trouxe, e foi uma boa discussão, que o tempo do INS para consistir os dados do CIPER deve ser levado em consideração, que, às vezes, o tempo do INS é maior do que a informação que a ANEEL tem. Na formatação dos critérios de aferição do resultado, considerar impactos relativos a causas externas, como eventos climáticos extremos e sabotagem. Estamos vivendo aí crises de sabotagem. Sexta-feira que vem, inclusive, a agência foi convidada, o doutor Sandoval, o Silvan, acho que vai se representar. Nós teremos um seminário, né, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, que vai tratar esse assunto de sabotagem. Isso é um trabalho extenso que a ABDIB e a ABRAT têm feito junto ao MME. Nós temos aí 12 eventos de sabotagem em 2024. Né? E o evento climático extremo nós estamos tendo todos os dias. Ações adotadas pelo agente fiscalizado, que demandam tempo superior ao período pactuado, devem se levar em conta para a reversão da situação identificada. E o resultado alcançado em face da causa originária pactuada, fundamental da relação causa e efeito entre ação e resultado. E aqui eu trouxe como exemplo o que o Bajo deixou aqui, carimbado. Em um único evento de queimada, a gente tem vários desligamentos, e todos são contados. E a queimada está lá. Então, por exemplo, nesse primeiro aí, uma queimada provocou o desligamento das 14h31. Religamento automático com sucesso, 14h32 a linha saiu de novo. E está dentro do mesmo evento. Por que são dois desligamentos? Por que não considerar dentro do mesmo evento? Deixamos essa proposta também. A conduta dos agentes nos esforços implementados. O plano deverá conter, isso está lá, na 846, ações previstas e trajetória de alcance dos resultados esperados. Ainda na 846, diferenciar risco regulatório
em face do comportamento dos agentes, prevenir práticas irregulares e estimular a melhoria contínua da prestação do serviço de energia elétrica. Se as ações pactuadas são integralmente executadas ou há o cumprimento parcial do plano, o tratamento a ser dado a esse agente deve ser diferente daquele aplicado ao agente que descumpre o pactuado, estimulando o esforço de melhoria do serviço. Isso nós deixamos também essa proposta. Na formatação dos critérios de aferição do resultado, considerar a melhoria da performance do agente durante e após o processo, antes de instaurar uma medida possível de punição, né? A consideração da melhoria de performance do agente está em conformidade com a Resolução 846, princípios da proporcionalidade e da finalidade, e encontra âmbito da atuação discricionária da agência, né, alinhada ao conceito de regulação responsiva e o que consta do artigo 16 do Decreto 2335, de 1997. A ação fiscalizadora da ANEEL visará primordialmente a educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica, a prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos e a descentralização de atividades complementares aos estados. Bem, rapidamente era isso que a gente vinha trazer para contribuir com a discussão do tema. Muito obrigado. Bem, gostaria aqui de agradecer as manifestações do Dr. Baggio, representando a Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, e do senhor Geraldo Luiz Pontello, representante da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia. Solicito manifestação da Procuradoria. Boa tarde a todos. Também cumprimento aqui o Dr. Baggio, agradeço pelas palavras aí de felicitações pela minha posse como procurador-geral. E também o Dr. Geraldo, que já tinha encontrado ali fora. Em relação a esse caso, não houve ainda um pedido de parecer, né? Apesar de ter também sido uma solicitação da parte que houvesse um pedido de parecer. Eu teria que me debruçar um pouquinho mais para dar um parecer mais, assim, uma percepção mais profunda sobre o que aconteceu aqui, mas, lendo o voto do relator, eu acho que foram abordados de forma adequada todos os pontos que foram trazidos, inclusive da sustentação oral. Então, não teria algo que salte à vista para repudiar ou, então, refutar no voto do diretor relator. Obrigado, procurador. Queria também agradecer primeiro ao doutor Guilherme Baggio, doutor Geraldo, pela sustentação oral. Como bem disse o procurador, todos os pontos trazidos na sustentação oral, nas sustentações orais, foram combatidos não só no meu voto, também como na área técnica, na nota técnica. A única divergência do meu voto para a área técnica, aliás, são duas divergências, uma que eu converto as duas penalidades em uma, e dando uma diferença mínima, e a outra, que foi a razão da maior tempo da sustentação oral do doutor Baggio, quanto àquele critério de atenuante pós o prazo do plano de resultado. Isso a diretoria sedimentou aqui no caso da distribuidora Enel, mas ela já aplicou esse entendimento em alguns outros casos, inclusive de transmissão. Então, a diretoria entendeu que não era cabido atenuante por melhoria pós o prazo do plano de resultado do caso de fundos. E aí, me permita só reforçar o entendimento, no sentido de que, se a gente pensa num plano de resultado, já é um waiver de um descumprimento de norma regulatória que, ao invés de aplicar a penalidade direto, a fiscalização responsiva oportuniza ao agente de distribuição e transmissão que melhore aquilo e repactua, faça um acordo com ele que ele possa melhorar. E aquilo já não foi cumprido lá atrás, novamente foi descumprido a repactação, melhorou a posteriori, no caso do caso de Furnas, hoje Eletrobras, efetivamente foi melhorado, mas pós-pactuação, pós-plano de resultado. Então, acompanho aí o que foi sedimentado pela diretoria,
e trouxe isso no meu voto, que deveria retirar essa atenuante. Quanto à sustentação feita pela ABRAT, é bastante pertinente as alegações trazidas pela ABRAT, mas, ao meu ver, pouco oportuno, porque aqui trata-se de um processo que está decidindo um caso concreto, e o que é trazido para a ABRAT aqui é questão de norma de caráter geral e caráter normativo, que tem que ser avaliado num outro processo de normatização que tem um caráter totalmente diferente, um caráter de contribuição pública, de participação popular, o processo que é bem sedimentado aqui na agência. Posto isso, me permita direto para o dispositivo. Diante do exposto, que consta o processo 48.506.462, de 22, voto por 1 por conhecer o recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face dos autos número 8 de 2023 e dar parcial provimento no sentido de ajustar a abrangência, que passa a ser de 2,89% frente a 3,21%, calculado no AI 008 de 23 da SFE. 2. Agravar a penalidade de multa aplicada no despacho 2.291 de 23, no sentido de retirar o redutor considerado na análise de pedido de reconsideração da AI número 8. 3. Aplicar a penalidade de multa no valor de R$ 17.021.814,50, correspondente ao percentual de 0,3498, aplicado sobre a receita operacional líquida RAL no segmento de transmissão da concessionária entre os meses de dezembro de 21 a novembro de 22, totalizando um montante de 4.865.710, não, 4.765.710.610.629,94, conforme balancete mensal padronizado disponível no banco de dados da ANEEL, e revogar o despacho 2291 de 23, é o meu voto. Em discussão a matéria. Eu fiquei só com uma dúvida aqui, diretor Ricardo, e também até pode ser endereçado também às áreas à área técnica. Especificamente, o plano de resultados, ele tinha alguma previsão de que eventual melhora naquele serviço haveria aplicação dessa atenuação? Eu só faço essa pergunta, Thompson, você poderia esclarecer aqui? Eu faço essa pergunta porque, de fato, o caso que foi emblemático, que houve a mudança do entendimento, não foi um processo como esse, que é um processo planejado, dentro da lógica da fiscalização responsiva. Foi, salvo me engano, uma apuração lá de um evento que ocorreu lá na Enel São Paulo. E aqui é diferente. Lá, foi isso? Não foi, não. Lá foi a questão do DEC-FEC. DEC-FEC. A apuração de DEC-FEC, que, ao meu ver, é o mesmo. Houve um descumprimento no DEC-FEC, houve uma repactuação. Mas era também no âmbito de um plano de resultados. Houve uma repactuação no plano de resultado. Não foi cumprido exatamente igual. No mesmo período do plano de resultado não foi cumprido, e no ano posterior foi cumprido. Aqui não é um DEC-FEC, mas o índice melhorou no terceiro, depois do repactuado. Tá. Thompson, tá? Perfeitamente. Tá. Boa tarde a todos. Então, de fato, não havia previsão no plano de resultados desse atenuante. E o caso lá da Enel São Paulo também houve a questão do plano de resultados, que foi descumprido. Ótimo. Então, realmente, como o diretor Ricardo falou, exatamente idênticos os casos, né? Tá bom, perfeito. Então, nem nada mais a registrar, em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A., em face do auto de infração 8 de 2023, lavrado pela então Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, e no mérito dar-lhe parcial
parcial provimento no sentido de ajustar a abrangência, que passa a ser de 2,89%, frente a 3,21% calculada no auto de infração 8 de 2023, agravar a penalidade de multa aplicada pelo despacho 2291 de 2023, no sentido... Um momentinho aqui que saiu o processo. No sentido de retirar o redutor considerado na análise do pedido de reconsideração do AI 8 de 2023. Item 3, aplicar a penalidade de multa no valor total de R$ 17.021.814,50, correspondente ao percentual de 0,3498%, aplicado sobre a receita operacional líquida ROL do segmento de transmissão da concessionária entre os meses de dezembro de 21 a novembro de 22, totalizando um montante de R$ 4.865.710.629,94, conforme balancete mensal padronizado BMP, disponível no banco de dados da ANEEL. Próximo item. Item 8, processo 48. Tá. Houve um pedido de mudança da... Então, só um momento, diretor Fernando. Tá, perfeito. Então, pode sim, desculpe, eu não observei, peço perdão. Ok, então, houve uma alteração na ordem da pauta e serão deliberados os processos 16 e 23 na sequência. Então, item 16, processo 48.500.00.1875.2017.71. Recurso administrativo interposto pela São Bartolomeu Geradora de Energia Renovável S.A., em face do despacho número 2728/2023, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, SFT, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do atraso na implantação da pequena central hidrelétrica PCH Tamboril. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa. Há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigada. Eu acho que esse voto também estava disponível no bloco, então acho que a gente pode passar diretamente para a sustentação oral. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Flávio Ribeiro Betega, representante da São Bartolomeu, gerador de energia renovável. O senhor dispõe de até 10 minutos. Obrigado, senhor secretário. Flávio Betega, mas não é grave. Muito obrigado. Senhor diretor-geral, senhoras diretoras, senhores diretores, não posso deixar de iniciar saudando primeiro a doutora Ludmila, né, que vem engrandecer a capacidade técnica dessa diretoria, assim como o doutor Eduardo Ramalho, né, que assume essa honrosa investidura aí na Procuradoria-Geral, e temos certeza que vai continuar com essa linhagem de capacitados, né, membros da Advocacia Geral da União a iluminar aqui o entendimento da diretoria em matéria jurídica. E a questão não poderia ser mais oportuna aqui, já que o que temos em pauta é uma questão que envolve eminentemente, antes de mais nada, uma questão de direito estrito, e na qual se delineia uma diferença de entendimento entre a proposta de voto apresentada pela ilustre diretora, e aqui fica o nosso reconhecimento ao elevado nível de governança da agência, que nos permite esse grau de transparência, né, de interagir com a proposta de voto e poder trazer da tribuna aqui as contribuições, não obviamente num tom de crítica infundada, mas num tom de estímulo, né, ao debate dessas questões, de estímulo à reflexão. Se trata, portanto, aqui do atraso, pequeno atraso que houve, relativamente pequeno, na implantação da PCH São Bartolomeu. Aí está ela completa e gerando, né, a bela usina de Tamboril, né, que é a companhia do projeto, e o que eu pretendo demonstrar aqui é uma nulidade aqui do processo sancionador, que também implica, em função da incidência inadequada da norma sancionatória que foi utilizada, no caso concreto, numa violação ao devido processo legal, com agressão a direito líquido e certo do agente gerador, e, por eventualidade, a conversão dessa sanção em uma reprimenda mais, dessa sanção pecuniária, numa reprimenda menos gravosa. Em suma, senhores diretores e senhoras diretoras, senhor procurador, se trata dessa aplicação de multa, né, que foi fundamentada em 2 itens
do edital, né, a chamada, o jargão aqui de utilizar, passou a designar isso como penalidade editalícia, de uma maneira não adequada, como veremos, né, porque as outras hipóteses infracionais também estão previstas nas convocações. Havia efetivamente um atraso e, depois de uma análise de uma série de excludentes e responsabilidade, concluiu-se por um atraso de 118 dias e 99 dias das duas unidades geradoras. E o ponto central que efetivamente está posto para debate é essa discussão sobre a incidência a esses casos de atraso ou de violação de marcos, né, para a implantação do empreendimento, ou daquilo que está previsto no edital de uma maneira genérica, que são os itens 16 do edital, aqui no caso concreto. Isso foi reproduzido até os idos de 19, quando a questão passou a ser melhor tratada nas convocações, e a sanção regulatória. No tempo do edital, vigia a resolução 63, mas no tempo da conduta pretensamente infracional, a resolução 846. No caso concreto, existe uma opinião lançada pela Procuradoria, que é consubstanciada nessa nota jurídica 10, que demonstra de maneira bastante convincente a impossibilidade da aplicação da sanção denominada editalícia, né, e propugna a consequente nulidade desse tipo. O que aconteceu em grau de superintendência? Esta é a previsão editalícia que foi aplicada, né? Diz aqui a previsão que contida lá na convocação. Sem prejuízo da execução das garantias, o descumprimento de qualquer condição estabelecida nesse edital possibilitará à ANEEL, nos termos dos artigos que cita da Lei 866, a aplicação das seguintes penalidades, que são advertência, multa, suspensão temporária e declaração e outras multas e outras sanções restritivas de direito. Não há mais detalhamento tanto das condutas infracionais, vejam os senhores que se trata de uma locução bastante genérica, descumprimento de qualquer condição, e tampouco de outros detalhamentos, né, que seriam indispensáveis para a satisfação das garantias mais fundamentais do administrado quando se trata do exercício do direito sancionador. Já em contraste, o mesmo instrumento de convocação traz provisões muito mais específicas para as hipóteses de atraso como a que se trata, que é a entrada de operação comercial, e aí faz remissão à resolução normativa 63, então vigente, e assim como no item seguinte é o descumprimento de outros itens do cronograma. Também faz remissão à penalidade regulamentar. No caso, né, o que se propôs aqui, o que se aplicou em grau de superintendência foi aquela previsão genérica em detrimento da previsão regulamentar. A previsão regulamentar, em contraste do que ocorre com aquela prescrição editalícia genérica, ela se compadece de uma maneira bastante adequada com as exigências mais elementares da tipicidade, tanto em relação à conduta infracional em si, como também às reprimendas que são cabíveis em face dessas condutas, coisa que não acontece, data vênia, com a aplicação daquela penalidade genérica. E daí porque, perfeitamente explicado, o posicionamento mais recente da eminente Procuradoria Especializada, que chegou à conclusão, a partir do início de 2024, né, de um parecer lançado, no caso, o parecer 5/24, de que, no caso das hipóteses de atraso para início de geração, como também de atraso de outros marcos do cronograma, aplica-se a sanção regulatória e não a previsão genérica editalícia. Esse é um imperativo ditado pela especialidade e a única forma, né, de satisfazer as exigências que o princípio da tipicidade impõe ao caso concreto, porque é uma delimitação correta, uma descrição adequada da conduta infracional, como também da sanção combinada para esse desvio em tese. E aí sustenta a eminente Procuradoria que a aplicação da penalidade regulatória decorre também da previsão editalícia que existe no caso concreto, né, para essas hipóteses de atraso especificamente. O que suscita, inclusive, né, na perspectiva
de um respeito ao instrumento convocatório. Por isso que eu disse no início que é inadequada essa designação de penalidade editalícia. A penalidade regulatória para esta espécie de conduta infracional é a penalidade editalícia, é a única cabível. Diante da falta de clareza e objetividade do item 16, que trazia simplesmente descrições genéricas. Antes de 2019, quando os editais passaram a fazer uma distinção adequada dessas duas situações, há vários exemplos em que a diretoria colegiada, e eu cito aqui o caso de São Pedro II e de Laranjeiras 5, aplicou a penalidade regulatória. Essa orientação passou a ser alterada depois dos editais de 2019. E aí, eminente diretora relatora, eu me permito fazer duas referências à proposta de voto, sempre com essa inspiração de contribuir aqui para o debate. Duas coisas que nos chamaram a atenção. No parágrafo 41, há um ensaio, mediante citação de um trecho de uma nota lançada pela eminente superintendência da SFT, de que a aplicação da regra proposta pela Procuradoria Especializada, que é a regra regulatória, poderia levar a uma situação de desequilíbrio, de incompatibilidade, porque, segundo se alega, os atrasos de marcos intermediários comportariam sanções, reprimendas mais graves do que o atraso do início da geração, o que não parece fazer nenhum sentido. Mas a verdade é que uma leitura integral, tanto da nota lançada no caso concreto, quanto do anterior parecer, que é o marco da modificação de entendimento, leva à inferência de que a Procuradoria propõe a aplicação das sanções regulatórias para todas as hipóteses de atraso. Então, não há hipótese de aplicar-se a resolução para o atraso do início da geração e aplicar-se a penalidade editalícia mais rigorosa para o atraso dos marcos intermediários. E o segundo ponto aqui que eu peço licença para chamar a atenção da tribuna é que há dois precedentes citados pela eminente relatora, o caso da Manuel Alves, que é de 23, e o do caso de São João, que foi julgado agora recentemente em dezembro do ano passado. E aí eu me permito aqui fazer um distinguish em relação ao caso concreto, porque Manuel Alves é um caso em que antecede a mudança de entendimento da Procuradoria. Então, a questão, efetivamente, houve naquele caso a aplicação da multa editalícia, digamos assim, mas a questão não foi debatida nos termos que agora está sendo proposto, já que não havia essa questão não havia sido iluminada pela Procuradoria. E também, no caso de São João, muito respeitosamente, né, essa é uma decisão que foi tomada por maioria, vencido o eminente diretor-geral Sandoval, e salvo engano, né, consta da ata, e aqui já me encaminho para o encerramento, a eminente diretora, a ora aqui relatora, a doutora Agnes, que embora tenha acompanhado o voto condutor do diretor Tille, fez o que se infere, a partir do que consta da ata, uma reserva de entendimento, porque ela diz, eu acompanho o voto do relator por causa do precedente que foi lá citado, que é o caso de Manuel Alves. Esse exatamente que aplicou a penalidade editalícia, mas sem enfrentar a questão nos termos que ora são propostos para debate. Então, senhores diretores, senhoras diretoras, agradecendo a atenção que me dedicaram, o que se espera é o provimento do recurso para fins de decretar a nulidade do termo de infração de penalidade editalícia que foi aplicado no caso concreto. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Procuradoria, desculpe. Cumprimento aqui o doutor Flávio Bétega, não sei se eu falei corretamente. Agradeço também as palavras que foram a mim dirigidas. E eu acho que da tribuna, o doutor Flávio ele reproduziu fielmente o entendimento que está contido na nota técnica 10 de 2024, que nós emitimos aqui, e que basicamente reproduz também o entendimento que já... Primeiro, né, o nosso leading case, da nossa mudança de entendimento em relação a esse tema, que foi o parecer 5 de 2024, que basicamente a Procuradoria ela adotou um critério hermenêutico de avaliação da cláusula contratual, da cláusula editalícia, que dizia que, em caso de atraso do início da operação comercial, se aplicaria o que a gente chama de multa administrativa ou sanção regulatória, como algumas vezes se diz,
que é a da Resolução 63 e hoje Resolução 846, que essa seria uma disposição específica em relação à disposição genérica do edital que dizia que poderia aplicar multa em qualquer caso. Então, nós utilizamos essa técnica hermenêutica para dizer que se aplica aqui o princípio da especialidade. Apesar de, em outras ocasiões, termos, né, no manifestado no sentido contrário, de que era possível também, para o atraso do início da operação comercial, aplicar o que nós chamamos aqui de multa digitalista, que seria aquela multa que não está limitada ao valor de 2% do faturamento, que é uma multa que é prevista no edital, que não está cingida por esse limite de 2% que está na Lei 9427. Então, esse é eu diria que é o entendimento atual da Procuradoria, porém, nós já tivemos aqui casos que foram julgados após a aprovação desse parecer, desse entendimento, e que a diretoria não acolheu. Então, nós fomos superados nesse entendimento. Então, a Procuradoria mantém o seu entendimento da nota 10/24, mas registra que esse entendimento não foi acolhido pela diretoria e que não há nenhuma ilegalidade nisso, porque não há vinculação. Os nossos pronunciamentos, eles são opinativos, né? Só seriam vinculantes se tivesse uma aprovação para aqui a agência, tivesse aprovação pelo presidente, que não é o caso. Que se tivesse uma aprovação pelo AGU, seria vinculante para o órgão jurídico e ainda assim não seria para a diretoria. Obrigada, Ramalho. Eu acho que posso passar, então, a leitura, né, dos dispositivos. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela São Bartolomeu Geradora de Energia Renovável contra o despacho 2728 de 3 de agosto de 23, mantendo penalidade de multa editalícia no valor de R$ 394.208,01 em decorrência do atraso na implantação da PCH Tamboril. Em discussão a matéria. Em votação. Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora. Eu apresento o voto divergente no sentido de conhecer do recurso administrativo interposto para, no mérito, dar-lhe provimento para, na linha das recentes recomendações da Procuradoria Federal junto à ANEEL, notadamente na nota jurídica 10 de 2024, desconstituir o TIP número 1 de 2020 e, consequentemente, desconstituir o despacho 2728 de 2023, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, SFT. Voto ainda por determinar que a SFT, como base em uma nova fiscalização, ou mesmo na fiscalização já realizada, instaure o processo administrativo punitivo, com fundamento na cláusula 11.9.2.2 do edital de leilão 3 de 2016, para que, eventualmente, seja apenada a conduta do agente setorial que descumpriu o cronograma de implantação da PCH Tamboril, conforme o regime sancionatório da Resolução Normativa 846, de 11 de junho de 2019. Sendo assim, proclamo que a diretoria da ANEEL, por maioria, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela São Bartolomeu Geradora de Energia Renovável, S.A., em face do despacho 2728 de 2023, emitido pela SFT, mantendo a penalidade de multa editalícia no valor de R$ 394.208,01, em decorrência do atraso na implantação da pequena central hidrelétrica PCH Tamboril. Próximo item. Item 23, processo 48.500.003589/2023-98. Pedido de impugnação apresentado pela Aliança de Geração de Energia S.A., em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião de número 1333, referente ao termo de notificação número CCE 06659/2021. Diretora-relatora Agnes Maria de Aragão da Costa, e ao pedido de sustentação oral para este item. Obrigada.
Vou também me permitir não fazer a leitura, né, do relatório e passar direto à sustentação oral. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Renan Torres Lucas dos Santos, representante da Aliança Geração de Energia S.A. O senhor dispõe de até 10 minutos. Oi, testando o som. Obrigado. Bom, como não houve aqui a parte do relatório, né, a gente vai poder falar hoje aqui. Primeiramente, boa tarde, senhoras diretoras, senhores diretores. A gente quer falar um pouco sobre a aplicação do pedido de impugnação da penalidade aplicada em razão da ausência de lastro contratual para o mês de janeiro de 2017, aplicada em face da UHR Isoleta Neves. E aqui na sustentação eu vou tentar trazer os principais pontos, né, desse caso concreto, algumas peculiaridades que existem no caso e que nós entendemos que ainda não foram tratadas nem pela área técnica, quando da apreciação e manutenção da aplicabilidade da penalidade, assim como também no voto da doutora diretora relatora, com a devida haver no respeito possível. Trata-se da suspensão da operação comercial da UHR Isoleta Neves por conta do acidente na barragem da mineradora Samarco a partir de 6 de maio de 2016, por meio, inicialmente, do despacho ANEEL 1144 de 2016. Contudo, posteriormente, houve a publicação do despacho ANEEL 437 de 2017, em 17 de fevereiro daquele ano, e que retificou a data da suspensão da operação comercial para retroagir seus efeitos até 5 de novembro de 2015, que tinha sido a data do acidente de fato. Contudo, como a publicação do despacho ANEEL 437 ela ocorreu somente em 17 de fevereiro, quando a CCE fez a recontabilização para abarcar os meses de novembro de 2015 a maio de 2016, já não era mais possível ao agente recompor o lastro para evitar a penalidade. E aqui reside principalmente o ponto principal do caso, e é o ponto que a gente ainda entende que estaria ausente, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente, mas essa também não é uma leitura específica, né, individual do próprio agente, tá? E a gente destacou aqui a própria carta da CCE, 903 de 2022, no qual a própria Câmara manifestou o entendimento dela pela impertinência da aplicação da penalidade e solicitou o consentimento dessa agência para poder afastar a penalidade. Na oportunidade, a própria CCE depois, por entender até que não havia, de fato, uma previsão regulatória que permitisse ela adotar essa providência, ela compartilhou uma outra carta seguinte, em 6 de fevereiro de 2022, propondo a alteração do submódulo 6.2 do procedimento de comercialização para que o CAD pudesse reconhecer a existência da causa excludente. Aqui, eu vou pedir a licença dos senhores para poder justamente a gente abordar e destacar aqui os pontos que foram colocados pela própria CCE na avaliação do caso. Tá? Feitas essas considerações, a CCE traz a reflexão dessa agência reguladora a possibilidade de que haja um alinhamento de diretrizes para situações específicas que, ao ver da Câmara, não justificam a aplicação automática da penalidade de insuficiência de lastro. Trata-se exclusivamente dos casos em que a insuficiência de lastro decorreu de ato do poder público que teve efeitos retroativos por motivo não imputável ao agente. A título de exemplo da situação abordada, a Câmara citou 2 casos, sendo um deles o da Aliança, que é o caso aqui ora avaliado. Termo de notificação CCE 06659 de 2021 sobre aplicação de penalidade por insuficiência de lastro. A par de outras particularidades sobre o caso, a Aliança Geração teve a suspensão da operação comercial das unidades geradoras de UHR Isoleta Neves, conforme despacho ANEEL 1144 de 2016, a partir de 9 de 5 de 2016. Incidentalmente, em análise de pedido de reconsideração do agente sobre a aplicação de suspensão da operação comercial da usina, a ANEEL considerou que o marco temporal que determina a suspensão da atividade comercial deveria retroagir seus efeitos para 5 de novembro de 2015, conforme despacho ANEEL 437 de 2017, publicado em 17 de fevereiro daquele ano. Ato subsequente, a CCE realizou o processo de recontabilização número 3014, que abarcou os meses de novembro de 2015 a maio de 2016 e, como efeito, reapurou o balanço de lastro do agente. Isso gerou a penalidade de insuficiência de lastro para o mês de janeiro de 2017. Ocorre que já não era possível ao agente recompor o lastro para evitar essa penalidade,
apurada no valor de R$ 462.833,97, atualizada em 2021 para o montante de R$ 784.547,59. Na conclusão, a CCE, então, ela colocou que note-se que ambos os casos, aí ela já estava falando dos dois, né, que ela apresentou, tem-se que os atos administrativos do poder público, com efeitos retroativos, geraram um déficit na apuração de lastro. 2. O agente não deu causa à alteração que gerou efeitos retroativos, apurando-se insuficiência de lastro pretérita no momento da publicação do ato. Já não havia tempo hábil para que o agente realizasse a respectiva recomposição, de forma a evitar a penalização retroativa. Nos casos citados, cabe destacar ainda a proatividade e a diligência dos agentes que, apesar da impossibilidade de recompor o lastro retroativamente, apresentaram excedente de lastro nas apurações dos meses seguintes, evitando, assim, novas penalidades por insuficiência de lastro associadas à emissão dos respectivos atos de poder público. Dessa forma, a CCE entende que, nessa específica situação em que são preenchidos cumulativamente os pressupostos dos itens 1, 2 e 3 acima, caberia o afastamento da aplicação da penalidade por insuficiência de lastro, o que poderia ser operacionalizado pela própria CCE, seja não notificando o agente ou cancelando os tênis eventualmente já emitidos para esse propósito. E aí, em contínuo, a avaliação depois da SGM, à época, né, ela refutou essa autorização para a CCE, justamente porque ela fez uma avaliação apenas formal de que não haveria dispositivo regulatório que amparasse isso e que, para poder fazer justamente a proposta da CCE de alteração do procedimento de comercialização, deveria ser submetida essa alteração, então, a um processo ordinário de alteração pública desse normativo, como normalmente acontece com realização de consulta pública e coisa do tipo. Então, a CCE, por conta dessa orientação lá do ofício 60 de 2022, ela manteve a aplicação da penalidade. O agente apresentou o pedido de impugnação, a CCE manteve a decisão, encaminhou para a ANEEL, a distribuição do processo foi para a relatoria da diretora Agnes. A nota técnica 42 de 2024 da SGM manteve a aplicação da penalidade, segundo a qual a decisão da CCE foi realizada em conformidade com as normas legais e regulamentares vigentes, tendo sido observado todos os requisitos formais cabíveis, razão pela qual o pedido de impugnação sob análise deve ser indeferido. O processo ele foi incluído no bloco da pauta dessa reunião, que é a terceira, na verdade, a RPO, com o voto da relatora, mantendo a aplicação da penalidade. E aí, justamente, a gente trouxe aqui, né, um pouco também do voto, porque o principal ponto que causou um desconforto, de certa forma, para a gente poder realizar essa sustentação hoje, foi porque, tanto na nota técnica, não só no ofício, mas quanto na nota técnica que manteve a aplicação da penalidade, quanto no próprio voto da relatoria, a gente entende que não houve uma devida apreciação, né, por completo desses argumentos jurídicos, principalmente, né, envolvidos no caso concreto, para poder ser avaliado, principalmente, né, se não sendo competência da Câmara para poder afastar essa penalidade, se não seria o caso da agência como competente para poder afastar justamente diante das informações que existem no caso concreto, em especial a excludente de responsabilidade, a impossibilidade do agente, a partir da retroação dos efeitos, né, da recontabilização, para que ele não pudesse fazer essa recontabilização. E aqui também é importante colocar que o agente ele fez essa recontabilização, apesar da operação, da suspensão da operação comercial para todo o período, ele só não fez para esse período da retroatividade do efeito, né, da recontabilização. Então, a gente também aproveitou para poder trazer que na proposta da própria CCE, quando ela fez, ela colocou que essa aplicação e reconhecimento dessa possível excludente ela não seria, obviamente, de forma absoluta, mas ela teria que observar alguns requisitos. E aqui ela trouxe lá 3 requisitos que deveriam ser observados cumulativamente, né? O primeiro seria a insuficiência de lastro decorrente de ato do poder público com efeitos retroativos. E aqui, no caso da aliança, a gente tem que o despacho 437 ele retroagiu a suspensão da operação comercial da UHR Risoleta Neves, de 6/5/2016 para 5/11/2015. Então, o primeiro item também já estaria atendido. O segundo item é que os atos administrativos decorrem de motivos não imputáveis ao agente. E a gente também aqui, nesse caso, também estaria preenchido, porque a alteração para a retroação desses efeitos, da recontabilização, ela decorreu justamente da mudança do entendimento da diretoria à época, quando retroagiu, para poder trazer a data da suspensão da operação comercial do empreendimento para a data efetiva do acidente, não para depois, quando já tinha acontecido os procedimentos, né, de suspensão de operação comercial e tudo mais. E no momento da publicação do ato, já que não fosse mais possível
a recomposição do lastro pelo agente para evitar penalidade. O prazo para registro de novos contratos de compra, lá para dezembro de 2016, que foram apurados em janeiro de 2017, era 9/1 daquele ano. E o despacho ANEEL, ele foi publicado, o despacho ANEEL 437, ele foi publicado só em fevereiro de 2017. Então, são justamente o preenchimento desses requisitos que nos traz aqui hoje, para que a gente possa, de fato, se debruçar e pedir, né, apelar aqui para a diretoria, até mesmo para a própria diretora relatora, que possa rever a proposta de ato compartilhada, para que possa, de fato, não só avaliar a questão dos aspectos formais, né, da aplicação da legalidade pelo aspecto formal, mas também os aspectos particulares do caso concreto, né, principalmente essa questão da retroatividade e da impossibilidade do agente de poder efetivar um direito que ele tinha, que seria de fazer a recomposição do lastro, como é permitido pelo regramento das regras de comercialização. Então, basicamente, a partir disso, a gente entende que também seria oportuno que a própria Procuradoria pudesse avaliar o caso, uma vez que existem diversos argumentos jurídicos, né, para poder afastar a penalidade, e é esse o nosso pedido, e a gente agradece aqui pela oportunidade. Obrigado. Procuradoria. Bom, agradeço a sustentação do doutor Renan, como nós vimos aí pelo próprio pedido final, não houve uma manifestação da Procuradoria. Então, sendo assim, a Procuradoria não se pronuncia, mas fica à disposição caso haja interesse na prolação de parecer. Obrigada. Vou passar, então, só para a leitura do dispositivo mesmo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de impugnação apresentado pela Aliança Geração Energia em face da decisão da CCE em sua... Ai, meu Deus, como é que lê isso? Milésima... Isso, pois é. A reunião de número 1333, referente ao termo de notificação 6659 de 21. Em discussão a matéria. Em votação. Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora. Também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de impugnação apresentado pela Aliança Geração de Energia S.A., em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião de número 1333, referente ao termo de notificação em referência. Também agradecer a manifestação do doutor Renan Torres Lucas dos Santos, representante da Aliança Geração de Energia. Próximo item. Item 8, processo 48.500.00.1480.2025.88. Pedido de efeito suspensivo referente ao pedido de impugnação apresentado pela PCH Mantoville SPSA em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião de número 1434, referente à penalidade de insuficiência de lastro de energia de reserva. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva. É um pedido de sustentação oral para este item. Em 14 de outubro de 2024, a CCE emitiu o termo de notificação em razão da apuração de insuficiência de lastro na contabilização da energia de reserva para o ano de 2022, referente ao contrato de energia de reserva número 416/2016. Em 4 de novembro de 2023, a PCH Mantoville apresentou contestação em face do termo de notificação supracitado. Em 6 de novembro de 2024, por meio de relatório técnico, a Gerência Jurídica de Penalidade e Desligamento da CCE analisou a contestação apresentada pela empresa e recomendou a manutenção da aplicação da penalidade. Em 26 de novembro de 2024, o Conselho de Administração da CCE, em sua reunião número 1434, decidiu indeferir os argumentos de defesa apresentados pela Mantoville, no sentido de manter a aplicação da penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva, no valor total de R$ 530.064,43. E resignada, em 5 de dezembro de 2024, Mantoville tempestivamente interpôs pedido de impugnação com efeito suspensivo em face da decisão supracitada. Em 10 de setembro de 2024, na sua reunião de número 1437,
o Conselho de Administração da CCE analisou o pedido de impugnação e decidiu manter a decisão exarada anteriormente, de modo a aplicar a penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva. Em 11 de dezembro de 2024, o Conselho de Administração da CCE encaminhou a referida impugnação para apreciação e deliberação desta agência. Na primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos, ocorrida em 13 de janeiro de 25, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será apresentada pelo senhor... só um minutinho aqui. Senhor Rodrigo Quintana Fernandes, representante da PCH Mantovilles SPE. O senhor dispõe de até 10 minutos. Pronto. Muito boa tarde a toda a diretoria da ANEEL. Depois de uma enxurrada de congratulações ao Dr. Eduardo Ramalho, quero ser o último a lhe parabenizar por, enfim, né, depois de uma, como disse no início dessa sessão, depois de uma luta incessante para a busca do cargo, né, nomeação merecida ao cargo de Procurador-Geral. Quero dizer, doutor Eduardo, que eu sempre tive a felicidade de, talvez, em quase 100% das vezes que vim utilizar essa tribuna, de ter a satisfação de ter o senhor aí como ocupante dessa cadeira. Então, para mim, não vai significar grandes diferenças, porque o senhor sempre tive a honra de tê-lo aí ao lado do diretor-geral. Gostaria também de, inicialmente, parabenizar a doutora Ludmila pela nomeação como diretora substituta. Eu atuo nessa agência, acho que desde 2007, salvo engano, quando a doutora Ludmila ingressou via concurso público, mas na reunião passada foi revelado que há muito tempo anterior já atuava aqui. E talvez é uma das pessoas que eu tive mais relacionamento aqui dentro da agência, porque eu advogo na área preventivamente, na maior parte das vezes, na área de geração. Então, a SCG sempre foi o lugar que eu tive maior atuação. E já cumprimentando os demais diretores, diretor-geral, diretor-relator Fernando Mos, diretora Agnes. Nós temos hoje meramente a apresentação de que a PCH Mantovilles cumpre os requisitos do artigo 43 da Resolução Normativa 957/2021, a ponto de merecer que o seu pedido de impugnação da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica seja recebida com a atribuição do efeito suspensivo. Nós fizemos a defesa perante a CCE, dizendo que estava pendente de análise aqui perante essa diretoria de um pedido de excludente adicional de excludente de responsabilidade, o que o pedido da PCH Mantovilles deslocaria o atual marco de entrega de suprimento do contrato de energia de reserva da data atual de 30 de abril de 2021 para 30 de agosto de 22. E considerando que o empreendimento iniciou sua operação comercial em 14 de outubro de 22, certamente o acolhimento desse pedido fulminaria qualquer penalidade a ser aplicada pela CCE. Pois bem, na última reunião, houve a deliberação desse pedido, por maioria de votos. Infelizmente, a doutora Ludmila se associou ao voto do diretor Giacomo, que já tinha apresentado, e o diretor Sandoval também se associou, e então, por 3-2, acabamos ficando vencidos. Mas, certamente, é um resultado que nós vamos buscar, vamos buscar reverter esse resultado. Nós temos, eu creio que temos todos os elementos para isso, e nessa jornada vai ser fundamental convencer a diretora Agnes, porque ela não participou dessa votação, o voto já vinha do diretor Giacomo. Nós vamos, né, fazer um trabalho especial para convencer a diretora Agnes de que a empresa faz jus a isso, inclusive porque eu entendo que os 3 votos que foram contra o reconhecimento adicional, eles ofendem a coisa julgada, que já tinha reconhecido um período de 423 dias da Mantovilles,
simplesmente porque a nota técnica que é da SCG e da SFG, a nota técnica 317/2020, já tinha reconhecido que a alteração de projeto da PCH Mantovillys tinha sido ocasionada por ato do poder público, que simplesmente, diretora Agnes, licenciou uma rodovia cruzando o traçado da usina. Isso foi reconhecido pelas áreas técnicas e a diretoria, por unanimidade, reconheceu também, endossou essa nota técnica e então deu o direito da recomposição de prazo e alterou o início do suprimento desse contrato de energia de reserva, que era para 2020 para 2021. Ocorre que houveram essa alteração de projeto ou trouxe rebatimentos que nós pedimos períodos adicionais que foram ocasionados por conta dessa alteração de projeto. E o voto que foi proferido, né, proposto pelo diretor Giacomo, ele foi justamente em sentido contrário. Ele trouxe como uma premissa que nós chamamos de erro material dele, de que essa alteração de projeto tinha sido feita simplesmente por vontade da Mantovillys e estava na matriz de risco dela. Quer dizer, são duas decisões. A decisão unânime da diretoria de março de 2021 e essa decisão, que ainda sequer está publicada no Diário Oficial, mas foi a decisão de 3-2, elas são totalmente conflitantes. Nós temos um encontro marcado, que será num pedido de reconsideração, para que esse assunto seja decidido em definitivo. E é por isso que nós entendemos que estão presentes os elementos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, para que seja atribuído efeito suspensivo ao pedido de impugnação da decisão da CCE, porque o empreendimento, como em outras assentadas dessa diretoria, o agente está totalmente ligado à CCE, que é um empreendimento que está operacional, produz mensalmente receitas capazes de gerar e pagar essa penalidade. Essa penalidade de insuficiência de lastro, ela corresponde a mais ou menos, diretor Fernando Mosna, a 90% da receita mensal do empreendimento. E nesse período que o empreendimento está com pouco mais de 2 anos de início de operação, é uma receita que faz muita falta para pagar o financiamento, porque é um momento que só está se pagando contas e aí você tem o perigo de dano muito, muito claro aí em tirar uma receita dessa do empreendimento, como já foi tirado, eles já tiraram essa receita, já fizeram um depósito descontando isso, e o que o empreendimento precisa muito de receber de volta essa receita para poder colocar suas contas em dia. Então, entendemos que estão aí presentes os elementos do artigo 43 e postulamos a essa diretoria o deferimento desse efeito suspensivo ao pedido de impugnação. Muito obrigado. Procuradoria. Bom, agradeço aqui o doutor Rodrigo Quintana, também mais uma vez pelas palavras que me foram dirigidas. Espero também corresponder às expectativas aí para essa gestão. E em relação ao caso aqui, também não houve pedido de parecer, então a Procuradoria não vai se pronunciar. Fazer a leitura do voto a partir do item 2.1, pulando só o parágrafo 10 da fundamentação, das alegações da recorrente. Em seu pedido de impugnação, em síntese, Mantovillys afirma que apresentou, junto à ANEEL, nos autos dos processos referidos, um novo requerimento administrativo de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no início de operação comercial da PCH Mantovillys, no qual postulou o adiamento da data de início de suprimento contratual para 30 de agosto de 2022. Segundo a empresa, o acolhimento pela ANEEL do novo requerimento de reconhecimento de excludente de responsabilidade acarretará a perda de objeto do termo de notificação, pois o adiamento da entrega de energia para 30 de agosto de 2022 retira por completo o compromisso de apresentação de lastro de energia de reserva para o ano de 2022, tendo em vista o início da operação comercial da PCH Mantovillys em 14 de outubro de 2022, consoante despacho ANEEL 2963. Nesse sentido, em relação ao pedido de efeito suspensivo, Mantovillys afirma que a aplicação da multa resultará em enormes dificuldades financeiras para o empreendimento, que ainda está em fase de pagamento de financiamento associado à implantação da usina. Desta forma, sustenta que a ANEEL deve sobrestar o procedimento até que seja deliberado o novo pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade.
Ademais, Mantovilhos defende que o recebimento da presente impugnação, com efeito suspensivo, não trará qualquer prejuízo à CCE, que poderá efetuar o simples desconto dos valores a serem repassados a requerente, em caso de posterior indeferimento do presente recurso administrativo, justificando-se ainda o afastamento da exigibilidade de caução nos termos do parágrafo 2º do artigo 43 da Resolução 957. Pois bem, expostos os argumentos da recorrente, analiso. 2.2. Da análise dos argumentos de Mantovilhos. Como de conhecimento, vale destacar que a CCE, ao identificar a ocorrência da insuficiência de lastro de energia de reserva, deve aplicar ao agente a respectiva penalidade de maneira objetiva, em observância aos critérios estabelecidos na legislação setorial, em especial no inciso 3º do parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 10.848, de 2004, nos artigos 2º e 3º do Decreto 5163 e nas regras e nos procedimentos de comercialização vigentes. Desse modo, enquanto a CCE incumbe exclusivamente a análise dos elementos objetivos da penalidade de insuficiência de lastro de energia de reserva, verifico que é responsabilidade desta agência analisar a presença destes, assim como dos elementos subjetivos, como, por exemplo, dolo ou culpa do agente e eventuais alegações de ocorrência de eventos de excludente responsabilidade. Além disso, destaco que a Resolução Normativa 957, no artigo 43, dispõe sobre a possibilidade de interposição de pedido de impugnação com efeito suspensivo em face de decisão exarada pela CCE, estabelecendo 3 requisitos cumulativos, conforme abaixo. Então, o artigo 43, ele dispõe expressamente quanto à cumulatividade dos requisitos. Pode pular. Tendo em vista isso, constato, ao analisar o caso concreto, que a CCE identificou insuficiência de lastro de energia de reserva da PCH Mantovilhos, no montante de 11.040,866 MWh para o ano de 2022, em razão de o agente não ter apresentado recursos suficientes para atender os requisitos, resultando, por conseguinte, na aplicação de penalidade no valor total de R$ 530.064,43. Confira-se, para tanto, a tabela abaixo. Pode baixar. Então, aí tem o descritivo do valor. Com efeito, verifica-se que a CCE, no caso, aplicou a penalidade por insuficiência de lastro de maneira objetiva, em observância ao inciso 3º do parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 10.848, acumulado com o artigo 2º e 3º do Decreto 5163, de forma que não há qualquer ilegalidade na sua decisão. Adicionalmente, no que tange ao aspecto subjetivo, destaco que na 46ª RPO, ocorrida no dia 10 de dezembro de 24, o novo pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade apresentado pelo agente, constante dos processos referidos acima, foi submetido ao colegiado para ser apreciado e deliberado. Porém, como a votação restou empatada, face à ausência de um 5º diretor na diretoria, o processo não foi deliberado. Posteriormente, a nomeação da diretora substituta Ludmila, na 2ª RPO realizada no dia 28 de janeiro, a diretoria colegiada, por meio do despacho número 207, de 25, decidiu por maioria indeferir o pleito adicional de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da PCH Mantovilhos, por inexistir eventos de excludente de responsabilidade nos termos do artigo 19 da Lei número 3.360. Portanto, em respeito ao entendimento dessa diretoria colegiada, firmado constei no princípio da colegialidade, previsto no artigo 7º da Lei 13.848, entendo que o presente pedido de efeito suspensivo encontra-se apto a ser deliberado, uma vez que o pedido de excludente de responsabilidade, questão prejudicial suscitada, foi analisado e indeferido. Por isso, com base nessa negativa, concluo que não há razões no momento que justifiquem a alteração do início de suprimento do SER, número 416 de 16, e, consequentemente, que alterem a situação de insuficiência de lastro da PCH Mantovilhos. Assim, tendo em vista o indeferimento do pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade por esta diretoria colegiada e a observância normativa por parte da CCE, entendo que os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao pedido de impugnação não foram preenchidos, na medida em que a deliberação da diretoria acerca do pleito de excludente de responsabilidade afastou o requisito do receio de prejuízo de difícil reparação, previsto no artigo 43, inciso 1º
da Resolução 957. Ademais, da análise dos autos, observa-se que a recorrente não prestou caução em montante correspondente aos valores controvertidos, descumprindo também, desta forma, a exigência do inciso 2º do referido artigo 43. Desse modo, estando ausentes os pressupostos autorizadores, concluo pelo não cabimento da concessão do efeito suspensivo pleiteado e, por conseguinte, encaminho o voto no sentido de conhecer o pedido do efeito suspensivo referente ao pedido de impugnação apresentado pela PCH Mantovilles para, no mérito, negar provimento. Ressalto, por fim, que o processo já se encontra na SGM para avaliação do mérito. Dispositivo. Diante do exposto, que consta do processo número 48.500.001480/2025-88, voto por conhecer o pedido de efeito suspensivo referente ao pedido de impugnação apresentado pela PCH Mantovilles, em face da decisão proferida pela CCE, em sua reunião número 1434, e objeto do termo de notificação número CCE 16.414, de 23, para, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão a matéria. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido de efeito suspensivo referente ao pedido de impugnação apresentado pela PCH Mantovilles SPE SA, em face da decisão proferida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua reunião 1434 e objeto do termo de notificação CCEE 16414 de 2023, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item. Item 22, processo 48.500.000853/2024-12. Pedidos de reconsideração interpostos pela Serena Desenvolvimento de Energia S.A. e pela Ômega Desenvolvimento de Energia S.A., em face do despacho número 3.414 de 2024, que decidiu manter o termo de intimação número 76 de 2024, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira de Mercado, SFF, de modo a revogar a outorga da autorização da Ômega Desenvolvimento de Energia S.A. e de outras providências. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Dana. Esse é um processo que, quando nós estávamos no bloco, eu estava começando a justificar que teria um ajuste. Então, apenas para dar transparência e publicidade, eu vou fazer a leitura de 5 parágrafos para contextualizar por que o dispositivo que, a princípio, foi colocado no bloco da pauta na quinta-feira, conhecendo o processo, eu entendi no final que deveria ser não conhecendo do processo. Então, eu vou ler os parágrafos 14, 15, 18, 19 e 25. Contudo, no dia 12 de novembro de 24, o processo em epígrafe foi pautado pela diretora relatora, mesma oportunidade em que a diretoria da ANEEL, seguindo o encaminhamento proposto no voto condutor, decidiu por manter o TI número 76/2024, de modo a 1. Revogar a outorga da autorização da Ômega Desenvolvimento de Energia e 2. Determinar que a SFF, no âmbito dos processos de fiscalização e monitoramento, verifique eventuais necessidades de instauração de processo administrativo punitivo. Nesse cenário, a Serena argumenta que a decisão desconsiderou a resposta manifestada e seus anexos durante a apreciação do processo. Diante disso, a requerente solicita que a decisão da diretoria seja revisada, de modo a manter a revogação da outorga da autorização da Ômega Desenvolvimento de Energia S.A. e alterar o item 2º sobre o envio para análise da SFF, arquivando o processo sem abertura de fiscalização, afastada a necessidade da aplicação de penalidade. Tendo exposto... Não, isso aqui não precisa. O 18. No que tange ao conhecimento do recurso, o artigo 43 da Resolução Normativa número 273 de 2007 estabelece que, e aí é colocado lá no inciso 5º, o recurso não será conhecido quando interposto contra atos de mero expediente. Pode baixar, por favor. No presente caso, o item 2º da decisão da diretoria, que foi justamente determinar que a SFF, no âmbito dos processos de fiscalização e monitoramento, verifique eventuais necessidades de instauração do processo administrativo punitivo,
corresponde a um ato de mero expediente que diz respeito somente à tramitação interna do processo para a área responsável pela continuidade da análise. Parágrafo 25. Então, ante o exposto, nos termos do artigo 63, inciso 1º da Lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, e do artigo 43, inciso 1º, da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEEL, e tendo como pano de fundo os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da isonomia, concluo por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Serena, em face do despacho número 3.414, de 2024, em razão da não verificação da admissibilidade do pedido. Dispositivo. Diante do exposto, que consta do processo número 48.500.000853, 2024-12, voto por 1. Não conhecer, face à não verificação da admissibilidade, e aí que está o ponto que eu fiz referência no início da reunião e agora pedi a licença para poder fazer a leitura dos dispositivos. Não conhecer, face à não verificação da admissibilidade, os pedidos de reconsideração interpostos pela Serena Desenvolvimento de Energia S.A. e pela Ômega Desenvolvimento de Energia S.A., em face do despacho número 3.414 de 2024, que decidiu manter o termo de intimação número 76 de 2024, lavrado pela SFF, de modo a revogar a outorga da autorização da Ômega Desenvolvimento de Energia S.A., objeto do despacho número 1938, de 9 de julho de 19, e 2, determinar de ofício imediato arquivamento do processo. Então, a conclusão é a mesma, não há qualquer tipo de mudança no que seria o encaminhamento, a questão é que, efetivamente, passa-se a entender pelo não conhecimento do recurso, e isso porque violaria o artigo 43, inciso 5º das nossas regras internas, e isso foi objeto de sinalização por parte de todas as assessorias, então eu imagino que valia a pena nós termos aqui a possibilidade de deixar isso muito claro para todos. Esse é o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu não conhecer, face à não verificação da admissibilidade dos pedidos de reconsideração interpostos pela Serena Desenvolvimento de Energia S.A. e pela Ômega Desenvolvimento de Energia S.A., em face do despacho 3.414 de 2024, que decidiu manter o termo de intimação 76 de 2024, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF, de modo a revogar a outorga da autorização da Ômega Desenvolvimento de Energia S.A., objeto do despacho 1938 de 2019 e, por fim, determinar de ofício o imediato arquivamento do processo. Próximo item. O último item da ordem do dia é o de número 60, processo 48.500.002898, 2018-83. Prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao requerimento administrativo protocolado pela Marlin Azul Energia S.A., com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade de alteração de cronograma referente à implantação da usina termoelétrica UTE Marlin Azul, localizada no município de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Diretor-relator Fernando Luiz Mossos Ferreira da Silva e relator do voto vista, Sandoval de Araújo Fetosa Neto. Obrigado, Dana. Eu fiz o pedido de destaque e, na sequência, o diretor-geral Sandoval já expôs uma argumentação no sentido de que vai trazer um conjunto de processos que estão sob vista e que seriam processos que aguardariam, então, a participação da diretora Ludmila. E, nesse caso, na realidade, nós já temos 4 votos, ou 3 votos, pelo menos. Então, eu acredito que nesse não teria nem votação da diretora Ludmila, porque eu tenho certeza que teve o voto do diretor Elvio. E aqui, eu já até retiro o destaque, mas queria fazer constar aquela minha habitual resignação quanto aos processos que nós pedimos vista e que eles acabam não retornando de algum modo próximo ao pedido de vista, muito porque, nesse processo em particular, eu acabei observando uma coisa curiosa. Esse processo ele entrou na pauta, quando eu trouxe o voto, na 37ª RPO de 2023, em 10 de outubro de 2023. E, curiosamente, nessa época, eu estava aqui completando, então, no colegiado, cerca de 1 ano e 2 meses.
Do momento em que o voto foi apresentado até agora, já se passaram 1 ano e 4 meses. Então, esse processo está há mais tempo sob vista do que eu tinha de mandato ao tempo em que o voto foi trazido ao colegiado. E aí, como naquela outra oportunidade também tinha sinalizado o diretor-geral Sandoval que não precisaria de 8 reuniões, mas entendendo que nós vamos conseguir dar vazão a uma série de processos que estão sob vista, eu retiro o destaque e faço apenas esse registro. Tá, perfeito. De fato, eu até solicitei uma atualização dos processos de vista da questão sobre, nesse momento, no colegiado, e até fiquei, no momento, um pouco preocupado, pensando que o meu era o mais antigo. Temos outros processos de vista também, até mais antigos do que esse processo, não obstante, como eu já falei, com a chegada da diretora Ludmila, eu estou passando ao tempo cada um desses processos com ela, discutindo os conceitos e tudo. E esse caso aqui não será necessário mais do que 8 sessões, então deve retornar para a pauta dentro do pedido de vista que está sendo concedido. Então, sendo assim, retirado... Sim, na realidade foi retirado o destaque e a diretora Agnes deixou aprovado, a diretora Ludmila, algo a registrar? Porque, na realidade, quando foi feito o destaque, ele saiu para votação. Então, agora o fato de ter retirado o destaque, eu nem sei se retira mais, né? Porque saiu... É melhor votar. Eu acho que é melhor votar. Portanto, então, eu aprovo a prorrogação. Perfeito. Diretora Ludmila. Também aprovo. A diretora Agnes também. Então, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar a postergação do pedido de vista referente ao processo do item 60 por mais 8 sessões. Sendo assim, sendo este o último item, senhor secretário, encerro a reunião pública, a terceira reunião, desejando uma boa tarde a todos e a todas.